de guerra tá rindo. Ai, ai. Oi, oi, oi. Vamos lá. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje finalizaremos a nossa aula de Revolução Russa de 1917. Vamos lá? Em nossa última aula, mais uma vez vou frisar, vimos que o processo revolucionário de 1917 abriga duas revoluções. A Revolução de Fevereiro de 1917 e a Revolução de Outubro de 1917. A Revolução de Fevereiro é uma revolução liberal burguesa. A Revolução de Outubro é uma revolução socialista. Então, em qualquer prova que você fizer, qual é a Revolução Socialista? A de Outubro de 1917. Observem a tela agora. Em 1918, após a vitória dos bolcheviques, ocorre uma guerra civil. Por que essa guerra civil ocorre? Então, para quem não sabe, guerra civil dentro do país. Essa guerra civil foi uma reação das forças chamadas forças contra-revolucionárias. Quem se opõe nessa guerra? De um lado, os russos brancos ou cossacos. Quem são eles? A nobreza russa, o Partido Cadete, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e o Japão. Contra quem? Os chamados russos vermelhos, sovietes, com o líder Trotsky, já falamos sobre ele, o Partido Bolchevista e a adoção, nesse momento, do chamado comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? Toda a produção agrícola, ela era dada para alimentar o exército. Foram tomadas medidas radicais para garantir a vitória do Exército Vermelho. Que medidas radicais foram essas? Todo o esforço de guerra em prol dessa vitória. Foi justamente nessa fase que percorreu a Europa a história de que os comunistas estavam comendo criancinhas na Rússia. Que história é essa? Como assim os comunistas comem criancinhas? De fato, os comunistas, os bolchevistas, eles, quando a fome era tão grande, a situação de crise era tão severa que quando morria alguém, essa pessoa, ela acabava sendo comida mesmo. Ato de canibalismo? Sim. Provocado por quê? Por toda a miséria imposta pelo Estado absoluto e posteriormente por essas forças reacionárias que lutam contra a Revolução Socialista. Embora tudo isso tenha ocorrido, a Revolução Bolchevista, ela tem vitória em 1921. É a vitória do Exército Vermelho. A partir daí, era preciso reconstruir a Rússia e construir um país socialista. Veremos agora como essa construção ela foi feita e através de que medidas econômicas ela se efetivou. Antes disso, temos aí uma imagem, enquanto se afastam do Exército Vermelho, os guardas brancos queimam o pão. Isso tem tudo a ver justamente com o que eu acabei de explicar. Vamos ver aqui algumas imagens. A Entente está preparando uma nova campanha, mantenham os olhos abertos. Essa imagem, qualquer referência aí da Entente, a Tríplice Entente. Por quê? O que vocês vão perceber? Embora a Rússia tenha lutado até 1917 ao lado da Tríplice Entente, o que depois que a Rússia sai da guerra e assina a paz em separado com os alemães, o Tratado de Brest-Litovsk, os países da Tríplice Entente se preparam para invadir a Rússia e impedir a Revolução Socialista, que a Revolução Socialista realmente triunfasse na Rússia. Então, esse cartaz, ele explicita justamente isso. A tentativa de impedir a vitória da Revolução Socialista na Rússia. Aqui temos a Entente disfarçada com a máscara da paz. Então, a Entente que se advoga a força de defesa da paz e que acaba vencendo a guerra, como vimos, vai massacrar os russos não aceitando a Revolução Socialista.
Temos aí outra imagem, inimigo à porta, todos defendam Petrogrado. Em outubro de 1919, o exército do Noroeste, o general Nikolai Yudenich, apoiado pelas tropas da Estônia e da Inglaterra, lançou uma ofensiva contra Petrogrado, atual São Petersburgo. As tropas, no entanto, sofreram uma enorme derrota. O impossível aconteceu. Quando todos achavam que o Exército Vermelho jamais teria condições de vencer a Tríplice Entente, a força do povo na manutenção das conquistas revolucionárias acabou dando vitória ao Exército Vermelho. Arrisque suas vidas em defesa de Petrogrado. É um cartaz que estimula justamente a ação popular na garantia das já mencionadas conquistas, tanto do proletariado quanto dos camponeses. A reforma agrária, o controle das fábricas pelos operários, todas as medidas que foram tomadas pelos bolcheviques. Em 17 de 7 de 1918, temos a execução da família real, a execução dos Romanov. Nós vamos assistir um vídeo sobre esse episódio. Muito se tem dito sobre isso, muitos livros foram escritos sobre esse episódio da execução da família Romanov, muitas controvérsias a respeito desse fato. Vamos assistir esse vídeo para entender um pouco mais essa história, e quem tiver interesse, que se aprofunde nesse tema que, como eu disse, embora ele seja controverso, ele é ao mesmo tempo apaixonante, e ele explicita grande parte das polarizações que ainda existem na sociedade atual. Uma vez vencida a Revolução Socialista, estabelece-se a ANEP, a nova política econômica de 1921 a 1928. Então, a ANEP foi, de fato, a reconstrução da Rússia após a Revolução, após todo esse período de crise, de catástrofe econômica vivida pela Rússia. A ideia da ANEP é dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. O que significa isso? É preciso adotar algumas medidas ainda capitalistas para garantir as conquistas socialistas, as conquistas revolucionárias. Vejamos aqui, temos aí a criação da Glospan, que é um plano econômico, com a entrada de capital estrangeiro no país. Esse capital estrangeiro, ele parece uma contradição, né? Como que os socialistas, eles permitem essa entrada de capital estrangeiro, se um dos motivos da própria Revolução era o capital estrangeiro investido na Rússia, essa dependência do capital estrangeiro. Mas os bolcheviques entendem que esse capital ainda é necessário e que ele é necessário principalmente para garantir as conquistas revolucionárias. Mas vocês poderiam me perguntar, mas como que os países estrangeiros que tiveram seus bens confiscados na Rússia, eles vão arriscar de investir esse capital? O governo revolucionário, o governo bolchevique, dá garantia de que esses investimentos não seriam confiscados. Temos também práticas capitalistas generalizadas, práticas de mercado, o ressurgimento dos kulaks, que são os pequenos proprietários, as empresas privadas, a permissão para o funcionamento de empresas privadas. Em 1922, importantíssimo isso, tá? Temos a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tem a ver com aquela autodeterminação das minorias étnicas na Rússia. Então, todas essas minorias, né, e todas as regiões que pertencem a essas minorias são anexadas ao que foi considerado as repúblicas socialistas soviéticas. Em 1924, temos a morte de Lenin, e com a morte de Lenin, uma disputa pelo poder entre os seus 2 principais herdeiros, Stalin e Trotsky. Falaremos deles agora. Bem, aí temos uma imagem, né, de Lenin em seu mausoléu. Fala de novo, comecei. Aí temos uma imagem de Lenin. Eu tenho interferência aqui na minha aula, me desculpem. Temos aí uma imagem de Lenin em seu mausoléu.
E como eu disse, né, em 1924 até 27, uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky, os dois principais líderes. Existem alguns historiadores que defendem a ideia de que Lenin, ele não queria nenhum dos dois como herdeiros políticos. Achava que Stalin era um bruto e Trotsky um vaidoso. Então Lenin, na verdade, ele não considera, segundo parte da historiografia, nenhum dos dois como seu herdeiro político. Repetindo, considerava que Stalin era um bruto e que Trotsky era um vaidoso. Fato é que, embora Trotsky tenha liderado o Exército Vermelho, ele era um refinado intelectual, com uma ascendência nobre, enquanto Stalin, um filho de lavadeira, sem nenhum refinamento intelectual, como aquele que possuía Trotsky. Na verdade, Trotsky é o líder do Partido Comunista, enquanto Stalin é o líder do Partido Comunista, enquanto Trotsky é o líder do Exército. Foi ele que levou à consolidação o que ele entendia que seria a necessidade de consolidação do socialismo primeiro na Rússia. Então, o que ele achava? Ele defendia a ideia de socialismo em um só país, que deveria primeiro consolidar todo o socialismo na Rússia para só depois expandi-lo. Enquanto Trotsky defendia a ideia da revolução permanente. O que significa isso? A revolução não pode ficar restrita à Rússia, à União Soviética, porque se ela ficar restrita apenas à União Soviética, ela acabará sofrendo com oposições e, portanto, até uma possível derrota. Então, ele acreditava que essa revolução tinha que ser permanente no mundo e levada para todo mundo. A linha vitoriosa foi de Stalin, ele que assume o poder, e Trotsky é mandado para o exílio na Europa e para o México. Stalin vai tentar a todo custo apagar a memória política de Stalin. Voltando. Stalin vai tentar a todo custo apagar a memória política de Trotsky. Temos várias fotografias da época em que simplesmente a imagem de Trotsky ela foi apagada das fotografias. Não só nas fotografias, como nos documentos e em toda a memória histórica da Revolução, Stalin tenta apagar essa influência de Trotsky. Isso não seria possível, mas de qualquer jeito a vitória foi dele. O desfecho dessa história é que Trotsky acaba sendo assassinado a mando, supostamente, embora isso nunca tenha ficado de fato comprovado, de Stalin. Ele estava no exílio no México quando foi assassinado e muitos rumores a respeito desse assassinato e muitas polêmicas, não rumores, muitas polêmicas a respeito desse assassinato até hoje permeiam aí a história desse fato. Muito bem, então Stalin assume o poder, inaugurando a chamada era stalinista, que vai de 1927 até 1953, ou seja, até depois da Segunda Guerra Mundial. É estabelecido o primeiro plano quinquenal de 28 a 33, com a planificação da economia, a coletivização dos campos, os sovecoses e os kolkhozes, que são as propriedades coletivas e as propriedades do Estado, a indústria de base, principalmente a indústria siderúrgica, a erradicação do analfabetismo e todo o processo de estalinização com o extermínio, inclusive físico, de qualquer tipo de oposição. Quais são as características, né, desse personagem histórico tão polêmico? Em 1936, ele estabelece uma constituição totalitária, com um regime totalitário, uma economia controlada inteiramente pelo Estado, governo baseado unicamente nas vontades do líder, ou seja, de Stalin, o culto à personalidade de Stalin, a criação de um grande aparato de propaganda política, a criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime,
a perseguição à religião, a militarização da sociedade, a burocratização do serviço público e a imposição da censura. O que vemos aí é o que denominamos de um regime de extrema esquerda. Como os fascismos representam a extrema direita, o stalinismo representa a extrema esquerda, ou seja, é a radicalização máxima da esquerda. O regime stalinista, muitas polêmicas foram criadas em torno desse governo. O fato é que foi um governo de fato radical, um governo que levou muitas pessoas ao exílio e mesmo à morte. A figura a mais conhecida dessa história toda é a figura de Trotsky, e muito ainda se tem dito e pesquisado sobre o governo de Stalin. Não entrarei aqui nos pormenores dessa história, infelizmente não temos tempo, mas sem dúvida alguma um período que vale uma pesquisa mais aprofundada de cada um de nós. Voltaremos a falar sobre Stalin quando estivermos estudando a Guerra Fria. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês.